Bem, nosso tema para esse mês de setembro, e já está terminando setembro, né? Tem sido a cela do monge, que é a ideia de nós tentarmos afastar de nós aquilo que está nos afastando de Deus. Tentarmos afastar de nós aquilo que está nos afastando de Deus. Essa é a ideia do mês de setembro. Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre meditação, está lá no YouTube gravado, o Lucas que gravou. Domingo passado, o Renato falou sobre adoração. Hoje eu vou falar um pouco sobre o silêncio. E domingo que vem tem um convidado, um pastor conhecido nosso, que vai falar sobre orar e trabalhar. Tá? Entre os monges, é muito comum a prática e a disciplina do silêncio. Tá? Os monges entendem uma coisa que é bíblica sobre o pecado. Ele entende que, assim, o dia que você não cometer pecado nenhum, você vai ter pecado com a língua. Porque eles entendem que é praticamente impossível você não pecar com a língua, a não ser que naquele dia você pratique o silêncio, né? De não falar nada, justamente para não pecar com a língua. Então, eles entendem isso, que quando a gente não cometer nenhum pecado, não sentiu inveja, não sentiu ciúme, né? Ou alguns outros pecados mais sérios, não roubou, não... O dia que você não cometer nenhum pecado, naquele dia você vai ter pecado com a língua, pelo menos. Porque é impossível não pecarmos, né? Então, com a língua a gente sempre está pecando. E aí eles têm algumas práticas, algumas disciplinas voltadas para o silêncio, porque eles entendem que a prática do silêncio é uma arma contra a impureza da língua. A prática do silêncio, a disciplina do silêncio é uma arma poderosíssima contra a disciplina da língua. Mas nós sabemos que, é claro que se a língua me faz pecar, e aí então é só eu não falar mais nada, isso nós fomos para um extremo, né? E o que a Bíblia nos orienta é para que haja um equilíbrio, né? Então nós não vamos fazer voto de silêncio, nós vamos falar, mas nós vamos orar para que Deus nos dê a capacidade de pensar antes de falar. Porque às vezes o que está faltando para nós pecarmos menos com a língua é justamente conseguir pensar antes de falar. Porque às vezes a gente fala tudo que vem na cabeça e a gente não consegue segurar, né? Alguns diálogos, né, são como jogadas de tênis, né? A gente ouve, recebe a bola e já rebate. Né? A gente não consegue digerir, guardar, a gente fala demais. Né? Provérbios 10, 19 diz assim, eu não vou ler um texto específico, vou citar alguns textos aqui. Provérbios 10, 19 diz assim que na multidão de palavras, o que não falta é pecado. Na multidão de palavras, o que não falta é pecado. Provérbios 21, 23 diz assim que aquele que guarda a boca, né, aquele que consegue guardar a boca, guarda a sua alma da angústia. Poderoso isso, gente. Né? Quem consegue guardar a boca, guarda sua alma da angústia. E aí Tiago, ele bate forte nessa tecla também, né, no capítulo 1 de Tiago. No versículo 26 ele diz assim, olha, se você se considera uma pessoa religiosa, mas você não consegue dominar a sua língua, você está enganado e a sua religião é em vão. Então, teoricamente, o que se espera de um religioso, e aqui o religioso na conotação boa, né? Na conotação da espiritualidade, é que ele consiga pelo menos frear a sua língua.
Tiago 1,19 vai dizer o seguinte, que nós devemos ter em mente uma coisa, temos que ser prontos para ouvir e tardios para falarmos. Então, o dia que nós acharmos que não pecamos, nesse dia certamente nós pecamos com a língua. Tem um outro monge que chama Anselmo Gun, e ele fala o seguinte, que muitas vezes a gente peca com a língua até por razões de curiosidade, sabe? A nossa curiosidade faz a gente pecar. Outras vezes a nossa carência faz a gente pecar com a nossa língua. Por que curiosidade? Às vezes a gente, quando a Carol, por exemplo, estava hospitalizada e algumas pessoas ficaram sabendo por terceiros que ela estava hospitalizada e não por mim, eu percebi que algumas pessoas estavam preocupadas até descobrir qual que era o problema dela. Ou seja, estavam curiosas, na verdade. Então, puxava assunto comigo para conversar, mas a preocupação era só uma forma de mostrar sua curiosidade. Depois que sabia, era por causa de um problema assim, assado, acabou a preocupação. Então, às vezes nós usamos a nossa língua para uma curiosidade que não condiz assim com o que é bom, sabe? E aí o Anselmo Gun também fala que a gente peca com a língua por causa das nossas carências. Por conta da carência, a gente sempre tem que ter uma novidade para contar, né? A gente quer chamar a atenção de quem está nos ouvindo para um fato novo. E às vezes esse fato novo precisa ser uma fofoca. Precisa ser uma coisa que a gente não precisava estar falando. Então, a importância de nós fazermos o que Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 19, da gente ter em mente que a gente precisa aprender a ouvir e a gente tem que ser tardio no falar. E aí o silêncio nos ajuda nisso, né? A Carol contou para mim uma vez, quando ela era adolescente, participava de uns retiros, né? É interessante o movimento que a igreja fez, né? A igreja evangélica fez um movimento em que se trocou o retiro pelo acampamento, né? O retiro é essa ideia que a gente tem, né? Um lugar que nós buscamos para afastarmos de nós aquilo que está nos afastando de Deus. Mas o retiro foi trocado pelo acampamento, que tem uma conotação mais voltada para nós mesmos, para a nossa diversão, que também não é ruim, mas em todas as coisas também o equilíbrio. Ela disse que num retiro que ela participou lá da Jocum, que é uma junta de missões, eles tinham lá uma provocação para as pessoas, para aquelas que pudessem se desafiar durante o retiro a fazer um dia de jejum de palavras. Ela conseguiu fazer só 1 hora. Brincadeira. Brincadeira. Mas a gente sabe que, ao que dizem, né, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de não falar muito, né? Tem uma história de um irmão que chegou para um pastor, falou assim: pastor, eu vou me separar da minha esposa. Aí o pastor: mas por que, irmão? Aí o irmão falou assim: ah, pastor, já vai fazer 1 mês que ela não fala comigo. O pastor falou assim: Giovanni, olha, irmão, pensa bem, é difícil de achar, viu? Porque normalmente as mulheres falam mais, né? Mas enfim, gente, a verdade é que Tiago aqui, ele fala para todos nós, né? Para nós sermos prontos para ouvir e tardios, né, para falarmos. Tem uma história de um aprendiz de monge que ele vai para o mosteiro e aí ele tem uma reunião com o abade, né? O abade é o nome usado pelos líderes do monge, né? E aí nessa reunião o abade dá ali as boas-vindas para ele e fala para ele como que funciona um mosteiro lá onde ele ia ficar, né? Falou para ele: ó, é o seguinte, aqui nós vamos nos encontrar de novo daqui 10 anos, e nesse encontro, né, seria como se fosse uma confissão,
você só vai ter direito de falar 2 palavras. Então, você vai ficar aqui em pleno silêncio, apenas em oração, meditação e serviço, e a cada 10 anos, nesse encontro, você tem direito de falar 2 palavras. E aí passaram 10 anos, ele chega naquele momento que ele ia poder falar, e aí o abade, né, que é o monge mais velho, dá sinal para ele assim, estão os dois sentados, pode falar. Né? O monge nem fala, só dá um sinal para ele falar. Ele só podia falar 2 palavras. Aí ele disse assim, cama dura. O monge balançou a cabeça, levantou e foi embora. Passou mais 10 anos ele ali no mosteiro. Já tinha passado 20 anos que ele estava ali no mosteiro, e ele se encontra com o monge de novo. E aí ele fala assim, comida ruim. Aí o monge, ok, levanta, vai embora. Depois de 10 anos de novo, já tinha fazido 30 anos, Ricardinho. Ele se encontra de novo com o monge, o abade, né, o monge mais sábio, mais velho. E ele só pode dizer 2 palavras. Ele fala, eu desisto. Aí agora o abade resolveu se pronunciar. Você reclama muito. Mas assim, gente, um dos nossos grandes pecados com a nossa língua é a reclamação. A murmúria, sabe? A reclamação. A gente está sempre reclamando, né? O nosso nível de exigência está ficando muito alto. Quanto mais nós envelhecemos, né, a gente vai tendo um nível de exigência apurado. E aí a gente está sempre reclamando. Eu não queria falar propriamente sobre reclamação, mas uma vez eu preguei sobre propriamente reclamação no Pauliceia, né? E aí um irmão falou assim para mim, pastor, quando minha esposa fica 10 minutos sem reclamar, eu vou ver se ela está viva. Porque estava reclamando muito, né? Reclamando muito. E, gente, a gente tem que tomar um cuidado especial, às vezes, com a reclamação, porque, às vezes, ela pode fazer parte do nosso comportamento. Já não é algo que a gente faz de vez em quando. Está inserido ali no nosso comportamento, sabe? E depois, se você quiser, você pesquisa sobre isso. Tem um nível de depressão que se chama distimia. E uma das características diz respeito a uma pessoa, uma das, tá? As pessoas que estão, nada tá bom, tá sempre reclamando, nada tá bom, sabe? A gente tem que saber separar a reclamação do lamento. O lamento é algo bíblico, é algo bom. A reclamação é algo ruim. Né? Então, às vezes, a gente está reclamando e não deveria estar reclamando. Né? E, às vezes, o que a gente está fazendo, a gente até é julgado pelo outro, mas o que a gente está fazendo é um lamento. E o lamento é bíblico. Nós temos, por exemplo, um livro todo, escrito por Jeremias, chamado Lamentações de Jeremias. Agora, como diferenciar quando eu estou reclamando e quando eu estou fazendo um lamento? A reclamação, ela é fútil. Se reclama por nada. O lamento, não. O lamento, o gatilho dele, a causa dele é nobre. O lamento, ele sustenta a fé, ele não despreza a fé. O lamento, ele é justo, né? Por exemplo, né, a gente não faz mais isso, mas digamos que você está numa fila de um banco. E aí você está ali naquela fila por algum período ali, meia hora faz que você está naquela fila, naquela filinha indiana. E aí você começa a reclamar que só tem 2 pessoas atendendo, poderia ser mais. Isso é uma reclamação. Porque vai passar meia hora, vai resolver. Não precisava reclamar. Né? Agora, digamos que na mesma fila tem uma senhora debilitada e ninguém
alguém está tirando essa senhora ali daquela fila para dar a ela a preferência. E aí você reclama disso. Isso já não é uma reclamação, é um lamento, porque a causa é nobre, né? A causa é justa. Então, todas as vezes que a causa é justa, não é lamento, não é reclamação, é lamento. E aí a Bíblia nos ensina, Jesus mesmo nos ensina no Sermão do Monte, a nós termos sede de justiça. Né? Então, por exemplo, nós se indignarmos com a corrupção, não é que nós estamos reclamando, nós estamos lamentando. A causa é justa, a causa é nobre. Né? Lamento tem a ver com coisa fútil. Né? Você queria um contrafilé, mas tem colchão mole. Isso não é lamento, isso é reclamação. Né? Isso Deus não é louvado nisso. Né? Inclusive, algumas pessoas têm um pensamento bem radical sobre a reclamação, sobre a murmuração. Eu conheço pastor que diz que a murmuração é uma intercessão maligna. A forma que você tem de louvar a Deus é o glorificando, o agradecendo. E a forma que você tem de louvar ao diabo é murmurando e reclamando. Isso é muito forte. Né? Pensarmos que quando nós estamos reclamando, ou seja, quando nós estamos ali reclamando por algo fútil, nós estamos louvando ao diabo, né? E aí vem a preocupação das Escrituras para que nós pudéssemos se preocupar em sermos capazes de dominar a língua, porque Tiago vai falar que ela é como um leme, ela conduz a direção de um navio enorme. Uma outra característica da reclamação, a reclamação ela é sarcástica. Como diz minha filha, ela é, como que a Júlia fala, Carol? Sarcástica. A reclamação ela tem um pouco disso. Olha só, Freire, o povo saindo do Egito, em Êxodo, eles chegam para Moisés e falam assim: Moisés, capítulo 14 de Êxodo, será que lá no Egito não tinha lugar para nós fazermos covas suficientes ao ponto de você nos trazer para fazer essas covas aqui no deserto? Ele foi sarcástico. A reclamação sempre tem um pouquinho disso. Né? Os discípulos estão no barco, há uma tempestade, e eles chegam para Jesus e falam assim: olha, estás aí dormindo e nós estamos morrendo? Estava sendo sarcástico com Cristo. Né? Então a reclamação, às vezes, ela traz um pouco disso. Né? E aí a gente tem que conseguir tentar reclamar menos. Tem dois livros que um eu li, o outro eu ainda não li, que falam que tem um desafio que é um dia sem reclamar, do Davi Lago. Um dia só, gente. Talvez só tem um jeito. Fazer o jejum de palavras. Mas talvez valha a pena. Porque o nosso desafio na nossa vida cristã é afastarmos de nós aquilo que está nos afastando de Deus. E se for as palavras, talvez valha a pena a gente tentarmos. A gente faz jejum de tantas coisas, né? Alguns falam do jejum de Daniel, faz só jejum de refrigerante. Às vezes a gente só quer fazer jejum daquilo que vai nos fazer bem de outras formas, né? O jejum perde um pouco o propósito. Mas, para terminar, às vezes quando a reclamação ela já faz parte do nosso comportamento, ou seja, é algo que está inserido ali na nossa maneira de viver, virou um vício. E só tem uma forma, gente, de nós conseguirmos
vencer um vício, sabe? Isso daqui vale para qualquer vício. É você colocar outra coisa no lugar. Você troca, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa fuma cigarro, ela vai trocar o cigarro pela prática dos esportes. Um exemplo. Mas todo vício você tem que lidar com ele assim. O que eu coloco no lugar quando eu tirar isso aqui? Porque você vai ter que colocar alguma coisa no lugar, senão você não consegue dominar o vício. Tá? Esse é um outro tema. Mas o que a gente poderia, então, trocar pela reclamação? A gratidão. A gratidão. E aí tem uma coisa que a gratidão faz, que a Bíblia não diz com essas palavras, mas que as pessoas mais sábias sabem disso. A gratidão abre portas. É impressionante, gente. É que a gente está com um olhar muito focado naquilo que nos falta. E a gente não consegue ver aquilo que nós já recebemos de Deus. Né? E aí por isso nós estamos sempre desejando. O homem, ele é insatisfeito. Tem uma música do Rolling Stones que fala isso. Satisfação. Né? De forma que se você pensar, até quando você deseja não desejar mais, ainda assim você continua desejando algo, né? Que desejar não desejar é desejar. Né? E aqui não é a Dilma que vos fala. Ela que tem essas falas assim, né? Mas pensa aí, desejar não desejar é desejar. Né, Lucas? E a gente pensar nisso, sabe? Pensar no que nós já temos. Já que a gente abre muita boca para reclamar, vamos abrir um pouco a boca para agradecer. São Tomás de Aquino, que é um filósofo conhecido também como doutor da igreja, ele divide a gratidão em 3 níveis. Muito interessante. Né? E aí esses níveis diz respeito às pessoas mais maduras. Né? O primeiro nível da gratidão, ele fala que é um nível do reconhecimento. Alguém faz algo para nós e a gente é grato no nível do reconhecimento quando a gente percebe isso. Percebe que o outro fez algo a nosso favor. Porque, gente, esse é o primeiro nível para São Tomás de Aquino. Alguns estão abaixo desse nível. Não conseguem ter olhos para perceber o que Deus está fazendo de bom. Então, o primeiro nível, que para Tomás de Aquino é o nível mais ralo assim de todos, é o nível do percebimento. Né? E é interessante que é daí que vem a palavra obrigado em inglês, que é thank you, que tem a ver com a raiz de pensar. Né? Mesma coisa no alemão também, que é danke, né? Que também tem a ver com a raiz do pensar, ou seja, o nível da gratidão do reconhecimento. Eu percebo que o outro fez algo para mim. E aí o segundo nível que Tomás de Aquino divide a gratidão é um nível mais evoluído. Um nível assim, que não é superficial, um nível intermediário. É quando eu percebo e eu me dou conta que eu não mereço. O segundo nível da gratidão. Eu percebo e eu me dou conta que eu não mereço. Que aí tem a ver com a graça, né? E aí alguns idiomas trabalham isso, né? Como, por exemplo, o espanhol, que é gracias. Eu estou falando muito em idiomas hoje aqui, né? Mas no francês também, que é merci, né? Carol fez umas aulas de francês. Que você, quando você reconhece, você está no nível mais baixo da gratidão. Mas quando você reconhece e se dá conta de que é uma graça, você subiu um nível. Você está no nível intermediário. E aí, Tomás de Aquino fala do terceiro nível, que é o nível mais avançado, né? Que segundo ele, só os sábios conseguem vivenciar esse nível. E aí é interessantíssimo, porque aí o português consegue
usar uma palavra para gratidão que diz respeito a esse terceiro nível avançado de gratidão, que é o obrigado. Quando você reconhece, aí você evolui para perceber que não merecia e você se sente em uma obrigação de contribuir para aquela pessoa. Com o quê? Com dinheiro? Não. Mas com honra. Sabe? Você lembrar lá atrás que alguém te ajudou e até hoje você trata essa pessoa com honra porque ela fez isso. Não que ela te deve algum favor, mas você sabe e essa pessoa sabe também que quando ela precisar, ela pode contar com você, porque você ainda se sente muito grato dela ter te ajudado lá atrás. E você trata essa pessoa com honra. E aí a palavra gratidão em português que nós usamos diz respeito a isso. Obrigado. Você se vê na obrigação de honrar essa pessoa. O dia que você precisar, conta comigo. Né? Profundo esse pensamento de Thomas de Aquino. E a gratidão certamente é uma forma de nós tentarmos dar mais ênfase para ela e tirar o foco da reclamação. Silêncio, a prática do silêncio, sabe, gente? E eu queria terminar falando para vocês, recordando a vocês, né? C.S. Lewis ele diz isso, que não é tarefa do pastor ensinar algo novo, mas só fazer com que as pessoas recordam algo que elas já sabem. Então, tudo que a gente está falando aqui é só tirando poeira, né? A gente vem na igreja para lembrar, relembrar. Lembre-se disso. Deus trabalha no nosso silêncio. Quando Deus provê uma companheira para Adão, Adão estava dormindo. O sono é algo do silêncio, né, que a gente pratica no silêncio. É claro que alguns atrapalham o silêncio, né, quando dorme, né? Alguns roncam muito e atrapalham o silêncio. Né? Mas, gente, Deus trabalha no silêncio. O Salmo 46, versículo 10, o salmista diz assim, ó, aquietai-vos. Às vezes essa palavra pode parecer dura, né? Cala a boca, mas não é isso. Aquieta seu coração, aquieta sua alma, para você ter a ciência de que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e você vai perceber que eu sou Deus, que eu estou no controle de tudo. Então, às vezes nós estamos muito agitados, tentando resolver da nossa forma, e aí Deus está falando, olha, silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 127 diz assim, em alguma parte lá, aos seus Deus dá, Deus trabalha no silêncio. Quando nós estamos tranquilos. Eu estava vindo para cá e a Carol estava lembrando do maná, né? O povo de Israel, dependendo da providência de Deus, preocupado se no dia seguinte haveria algo que eles pudessem comer. E aí quando eles saem de casa, né, e não é igual aqui, né? As pessoas nos tempos antigos eram movidas o relógio era o sol, né? Então quando o sol se punha, as pessoas já iam se deitar. Não tinha energia elétrica. E aí o judeu, preocupado, o que a gente vai comer hoje? Ele abre a porta para sair de casa. E aí toda a planície, eu fico tentando imaginar isso, com flocos. Como surgiu isso? Né? Da onde veio isso? Aos seus Deus dá enquanto dorme.
eles pegam aquilo, e a expressão que dá origem ao nome maná, né, de mistério, é o que é isso? Maná seria a mesma coisa da palavra o que é isso? Isso é providência do Deus que dá aos seus enquanto eles descansam nele. Amém? Então nós temos tudo para silenciarmos os nossos corações, a nossa boca, na relação com o outro e também muitas vezes na nossa relação com Deus. Às vezes o que está faltando é só a gente se aquietar. Vamos orar?